Vou falar um pouquinho sobre os layers, né? Como criar mais layers. Aqui nesse template eu deixei disponível para vocês alguns layers que eu criei, de alvenaria, cobertura, cota de nível, cotas lineares, entre outros. Mas vocês podem criar mais layers, vocês podem congelar, por exemplo, se eu quiser congelar o layer alvenaria, eu não vou conseguir acessá-lo e nem visualizar. Ó, vou congelar aqui as paredes que eu tinha feito, tá vendo? Eu posso selecionar, eu seleciono aqui o texto e não seleciono a alvenaria. Vou voltar aqui, voltar com o solzinho, né? E agora eu só vou apagar a luz, tá? Então, apagar a luz eu não consigo visualizar. Ó, vou selecionar tudo e vou deletar. Se eu voltar aqui e acender a luz, ele ainda estará aqui. Então, tanto a lâmpada, né, tornar o layer invisível, quanto congelar, vai manter o desenho aqui mesmo que eu mexa. Qual é a diferença? Eu vou fazer aqui um outro retângulo aqui de alvenaria, aqui deste lado, tá? Vou mudar de layer, colocar em qualquer outro layer, e vou congelar o layer alvenaria. Se eu der 2 cliques no scroll do mouse, aquela rodinha que tem no mouse, eu vou estar centralizando o meu desenho na tela. Ele considera, estando só com a luz apagada, ele considera que tem um desenho aqui e tem um desenho aqui, tá? Então, se eu clicar aqui no Zoom Extend, ó, ele considera os dois desenhos aqui. Se eu acender de novo a lâmpada, os dois desenhos estarão aqui. Porém, se eu apagar o sol, né, congelar, e vir aqui de novo no Zoom Extend, ou clicar 2 vezes no scroll do mouse, ele vai centralizar e não vai mais considerar o desenho que está congelado. É essa a diferença dos dois. Então, se eu descongelar aqui, eu tenho o desenho, tá vendo? Eu tenho o outro aqui e ele não considerou. É essa a principal diferença entre a lâmpada e o congelar. Agora eu posso também deixar visível, porém de uma maneira que sem querer eu não consiga deletar. Então, eu posso vir aqui e deixar trancado a minha alvenaria. Então, o que acontece se eu deixo trancado? Eu consigo visualizar, mas se eu selecionar e tentar deletar, ele não deleta. Ó. Se eu pegar o Erase e selecionar aqui, ele não deleta, porque ele está trancado. Quando eu destranco, se eu selecionar aqui e deletar, ele deleta. Além disso, se eu clicar aqui nas propriedades de layers, vai demorar um pouquinho para abrir a primeira vez. Então, todos os layers que eu criei aqui, tá? Posso aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Aqui as cores que eu defini a princípio. Percebam que esse último layer viewport, ele está aqui proibido para impressão. Depois eu vou mostrar e explicar o porquê, tá? Mas vocês podem deixar algum layer, por exemplo, que não vai ser, tudo que vocês colocarem nesse layer não vai ser impresso, transformado em PDF, por exemplo. Aqui a gente tem um motivo para isso no viewport, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Aqui os tipos de linha, as cores, se está trancado ou não, se está congelado ou não. E se eu quiser criar mais algum layer, eu venho aqui, ó, New Layer, clico, vou dar um nome. Por exemplo, pisos, né? Posso colocar um piso de madeira, eu posso fazer um layer específico para pisos, porque aqui a gente fez no piso
da varanda e no piso da área de serviço, a gente usou a alvenaria com uma cor vermelha, né? Mas vamos imaginar que eu quero criar um layer específico para pisos. Daí eu coloco aqui a cor que eu quero, vou colocar a cor vermelha. E vamos ver mais algum outro layer que eu preciso colocar. Por exemplo, o layer de elétrica. Eu clico aqui, escrevo elétrica e defino que cor que eu quero. Eu queria amarelo com uma espessura de 0,2 de pena, né, da linha. Então, eu posso criar e também poderia apagar, tá? Vir aqui e deletar o layer. Aqui eu deixo ele ativo. Então, por exemplo, eu estava no layer textos, eu quero deixar o layer esquadrias ativo. Então, se eu fechar aqui, agora eu vou estar com o layer esquadrias ativo. Então, as propriedades, elas são muito importantes para os layers, para organizar, né, o seu projeto em layers e congelar quando você precisa. Uma outra coisa importante, se você clicar com o botão direito do mouse e selecionar todos os layers, você pode congelar todos, por exemplo, e deixar só as esquadrias. Daí ele vai falar que o layer esquadria, o layer corrente, não pode ser congelado. Ok, você fecha, daí você fecha aqui. Como eu não tinha nenhuma esquadria criada, eu vou colocar aqui, por exemplo, a alvenaria e vou congelar essa. Então, vai ficar só o layer alvenaria aparecendo. Daí, para voltar todos os outros layers de uma vez só, eu clico com o botão direito, selecionar todos e clico aqui para que todos apareçam de uma vez, assim não tem que ficar clicando um por um. Eu posso trancar alguns ou deixar visível. Se eu quiser, eu posso trabalhar diretamente aqui com esses ícones, né? Então, por exemplo, se eu quiser deixar só o layer, vou deixar aqui, vou colocar aqui em alvenaria. E imagino que eu quero deixar só o layer alvenaria destrancado. Então, eu venho aqui, ó, eu isolo o layer alvenaria, clico nele, em alguma peça que tenha ele. Então, por exemplo, ó, agora a cota, eu não consigo fazer nada com ela, nem com o texto. Eu só consigo alterar, mexer na alvenaria. Depois, se vocês quiserem olhar aqui, ó, estão todos trancados, né? Se vocês olharem aqui, estão todos trancados, porque eu deixei o layer alvenaria isolado. Para tirar esse isolamento, é só vir aqui, ó, e tirar o isolamento. Agora todos estão, se eu deletar ele, todos estão acessíveis. Então, vocês podem usar também aqui esses ícones para apagar a luz, né? Por exemplo, eu quero apagar a luz da cota. Então, todas as cotas que tiverem estarão com a luz apagada. Daí, se eu quiser acender, eu clico aqui no de baixo.